olha eu aqui trazendo mais um conteúdo em áudio para vocês. Mais um episódio do Enquanto a Rafa Dirige, longas horas de viagem. A gente precisa se distrair de alguma forma. E por que não se distrair compartilhando coisas positivas, né? Com vocês que querem saber as paradas da New Zealand. Dessa vez eu resolvi falar com vocês sobre como que a gente saiu do Brasil e veio parar aqui na Nova Zelândia, né? Então, acho que essa é uma primeira curiosidade que vem, como é que você fez pra conseguir chegar aí e tal. E eu digo isso porque eu já fui a pessoa que ficava do outro lado pensando assim, nossa, eu quero morar fora, mas como é que faz pra essa parada acontecer? Então eu vou falar um pouquinho de como eu, Rafaela, junto com meu marido, fizemos, tá bom? Bom, pra começar, eu vou voltar pra minha adolescência, só pra poder pincelar de onde surgiu a minha vontade de morar fora e tal. Eu me lembro que na minha época lá dos 15, 16, 17 anos, né? Muitas amigas minhas na escola, elas iam fazer intercâmbio, então passava 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo intercâmbio e voltavam, a maioria Canadá. E cara, eu achava aquilo o máximo. E eu sempre, desde então, fiquei com muita vontade de ter uma experiência fora do Brasil. Tá bom? Dito isso, corta para Rafaela casada com Herbert. Desde que a gente casou, a gente juntou esse desejo, porque eu sempre tive vontade de ter uma experiência fora do Brasil, não necessariamente morar pra sempre, mas, sabe, passar 3 meses, 6 meses, 1 ano, adquirir uma nova língua, um conhecimento de uma nova cultura, viajar, trabalhar nesse outro país e tal. Então, pra mim sempre foi muito um desejo aventureiro, não necessariamente de construir vida fora. Só que Herbert, ele tinha vontade também de sair do país. Ambos nunca tinham saído do Brasil, tá? E ele tinha essa vontade de sair do país, só que mais como uma tentativa de um futuro com maiores e melhores oportunidades mesmo, um país de primeiro mundo para se morar, e não apenas para se ter uma experiência. Eu sempre fui muito espírito livre de conhecer o mundo e disso e daquilo. Eu sempre amei viajar. Não à toa um dos meus empregos, que foi um dos primeiros, inclusive, eu vivia viajando e eu amava fazer reportagens Brasil fora e tal. E eu tinha muita vontade de, como eu falei, passar um tempo fora mesmo. Mas nunca foi uma oposição morar pra sempre fora. Simplesmente eu nunca tinha parado pra pensar na possibilidade. E aí, eu e a minha sobrinha, que também é minha melhor amiga, Laira, a gente passou a também compartilhar. Ela também, pelos motivos dela, pelas razões dela, sempre teve vontade. Ela já tinha saído do país algumas vezes, já tinha feito intercâmbio, gostou muito e sempre teve vontade também de morar fora. E aí a gente começou a pesquisar coisas juntas, ver vários vídeos do YouTube, blá blá blá. Até aí, gente, entendam que tudo nosso passava de um desejo, uma vontade, uma curiosidade. Mas até o momento que a gente decide que realmente vai fazer, que a gente decide realmente colocar em prática, nada acontece. Então, eu te falo isso com segurança, tá? Eu quero muito sair do Brasil, eu quero muito ir morar na Nova Zelândia, ou conhecer, ou passear. Se você não realmente fizer um movimento para que isso aconteça, isso nunca vai acontecer. Então, eu falo isso porque eu fui essa pessoa que, por anos, fiquei sonhando, falando sobre, assistindo horas e mais horas de vídeos no YouTube, ouvindo podcasts, lendo sobre o assunto, mas eu nunca fazia nada para que realmente isso aconteça. Eu nunca tinha colocado esse desejo, essa vontade como uma meta e como um objetivo de fato. Então nada acontecia durante anos, tá? Enfim, dito isso, eu e meu marido começamos a conversar cada vez mais sobre, a minha sobrinha Laira também, junto com o marido dela, e a gente foi trocando figurinha um pouquinho sobre isso e resolvemos fazer disso realmente um objetivo. Então a primeira coisa era, primeiro a gente conversou e a gente entendeu o porquê. E daí entra aquela questão que eu falei, qual é a sua prioridade, por que você quer sair do país, blá 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 blá. E
Então a gente definiu o nosso porquê, que aí eu posso entrar nesse mérito em um outro post, porque também é longo, né? Tem várias coisas aí envolvidas, mas nós decidimos o nosso porquê e após essa definição a gente, tá bom, então a gente decidiu que a gente quer morar fora, num país melhor, de primeiro mundo, blá blá blá. Qual o próximo passo? Definir qual é esse país. E aí vem uma série de pesquisas, e mais vídeo, e mais informação, e mais isso, e mais aquilo. Cara, a coisa começou a acontecer de fato, porque enquanto você tá no campo do vídeo, é muito bom, desde que você realmente vai fazendo anotação, entendendo, não sei o que lá, trazendo pra sua realidade. Mas você precisa realmente dar um passo para entender o que de fato você precisa para ir para cada país, para você poder definir, certo? Então a gente foi, como a gente não tinha achado conteúdos muito comparativos entre países, a gente foi para agências de intercâmbio. Então fomos visitar algumas agências para saber quais eram as opções que elas ofereciam, quais países elas trabalhavam, o que é que precisaria, o custo, blá blá blá. E tivemos conversas com várias agências diferentes, o que foi muito positivo pra gente, porque nós vimos visões diferentes, agências que trabalhavam com países diferentes, enfim. Então não foi simplesmente uma questão de preço da agência ou de programa em si, mas de entendimento um pouco do que cada país poderia oferecer pra gente de uma maneira geral. E aí foi nos abrindo a mente para cada um desses países. Vou dar até um parênteses aqui, tá, gente? Eu criei um conteúdo aqui no meu Instagram, @jornalista Rafaela com 2 L's, onde eu fiz várias lives chamada Combate, e era combate entre os países, justamente porque eu busquei esse conteúdo e eu não encontrei. Então, cara, tá mastigadinho pra vocês, tem vários países. Eu acabei não dando continuidade por questões de, enfim, como vocês sabem, eu dei uma parada nos conteúdos aqui e tal. Mas se vocês tiverem interesse de saber batalhas de conteúdos de outros países, vocês podem me escrever, me mandar mensagem por aqui e tal, que eu busco alguém pra fazer com vocês. Mas assistam as lives, que é muito legal. Eu fiz as batalhas, obviamente, era sempre entre Nova Zelândia e outro país. Então, tem Nova Zelândia e Canadá, inclusive foram 3 lives sobre Nova Zelândia e Canadá. E cara, mastigadinho, o que faz pra ir, quanto custa, quanto ganha, quanto paga pra estudar, quanto paga de imposto. Cara, estão muito boas as lives, de verdade. Então tem live com o Canadá, tem live com a Inglaterra, tem live com Portugal, tem live com Japão, tem live com Tailândia, tem muita live de vários países assim diferentes. Vale super a pena dar uma conferida nas lives. Vocês acham na minha parte de vídeos, quando você clica lá no ícone do Reels, né? Aí vai só mostrar os vídeos ali. Em cima tem uma parte chamada categorias. Quase ninguém olha isso, porque isso era mais famoso na época do IGTV, que foi na época que eu fiz as lives, inclusive. Mas, então hoje em dia eu acho que você não separa muito os vídeos em categorias mais. Mas se a pessoa já fez isso anteriormente, eles ainda estão separados por categorias, se você quiser. E aí você clica lá nessa parte de categorias, e aí você vai ver lá várias categorias diferentes de assuntos que eu já gravei diferentes. E tem uma categoria chamada, eu acho que é batalhas o nome, ou batalhas entre países, alguma coisa nesse sentido. E aí vocês podem assistir todo esse conteúdo, tá? Mas voltando, eu não tive acesso a esse conteúdo porque não teve ninguém que fez isso antes. Então eu fui nas agências para poder eu mesma tentar fazer o comparativo e tal, além de, obviamente, continuar assistindo várias coisas, canais e tudo mais. Isso já nos deu uma luz muito forte, assim. E aí a gente começou a fazer listinhas de prós e contras de cada país e tal, e realmente entender como era que ia, se ia estudando, se ia estar trabalhando, se ia de turista, se ia assim
deu assado e tal, quais eram as possibilidades de cada um, os que cabiam no nosso orçamento, né? Porque existem países que a gente queria, mas era muito caro, por exemplo. Os que tinham uma maior perspectiva dentro do que a gente desejava. Aí eu vou dar alguns exemplos sobre isso, né? Que entra um pouco daquela coisa do objetivo e do que é prioridade para você, para sua vida. A gente pensou em Irlanda. Fortemente nós pensamos em Irlanda. Por quê? Irlanda, de todos os países, era o mais barato e era o mais fácil. Era o mais fácil para a imigração aceitar você chegar lá, era o mais barato para você ir, era o que menos precisava de comprovação financeira, era o que... Isso na época, tá? Não sei se ainda tá assim. Era o que dava um caminho para residência mais rápido, mais fácil. Enfim, Irlanda era a melhor opção, aparentemente. Porém, não era um país que eu estava disposta a ir. Por quê? Porque todos os relatos que eu tinha do país era que chovia muito, era que o céu era cinza todos os dias, era que quando fazia sol era uma raridade tão grande, assim, e uma coisa tão gostosa, que as pessoas iam pra fora de casa e ficavam às vezes sentados na calçada só admirando o sol. No emprego, eles às vezes no trabalho liberavam os funcionários mais cedo ou para um intervalo, um break mais longo, para poder ficar curtindo um pouco o dia de sol ali, porque era uma coisa muito incomum. E eu falei, meu Deus me livre, eu jamais, assim, eu sou muito, meu humor, particularmente eu, Rafaela, meu humor ele é muito influenciado pelo clima. Então se tá um clima, um dia mais assim, não é necessariamente frio ou calor, mas mais cinza mesmo, sabe? Um dia mais cinza, acinzentado e tal, um dia tristinho. Eu tenho essa coisa, eu fico mais murchinha, mais tristinha, mas sabe? Se tá um dia ensolarado ou bonito, assim, com o céu mais azul e tal, eu já acordo mais animada, mais feliz. Então isso tem um impacto muito grande na minha saúde mental mesmo. Então eu jamais iria para um país como a Irlanda. Assim, eu pensava nas nossas cogitações, por mais que fosse mais barato, coubesse no bolso, fosse um país de primeiro mundo, blá 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 blá, nada disso teria importância se eu tivesse feliz todos os dias, por exemplo, né? Aí tinha Canadá, que é o país que todo mundo pensa, né? Vou imigrar, as pessoas pensam logo em Canadá, porque realmente é um país que lida muito com a imigração, recebe muitos estudantes e tal, do mundo inteiro. Porém, o Canadá tem o detalhe de que, para você poder estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Porque a gente não é rico, não veio assim de berço de ouro, essas coisas. Então a gente precisava trabalhar para poder fazer dinheiro, certo? A gente não tinha condição de só estudar, por exemplo. Então a gente, para ir para o Canadá seria inviável, porque para você poder estudar e trabalhar, você já tem que estar estudando algum curso técnico, algum curso de relacionado a alguma profissão, alguma coisa assim. Não dá pra você só estudar inglês e trabalhar. E aí, nesse caso, por exemplo, o Herbert já tinha um certo nível de inglês, mas era baixo ainda. Mas pelo menos ele tinha noção e tal. E eu tinha zero, eu era zerada de inglês. Então não tinha a menor condição de eu passar num curso técnico. Então pra gente ir, se ele passasse pra fazer um curso técnico, seria só ele. Eu iria pra estudar inglês, pra só aí ter condição de pagar um curso técnico, ou conseguir um visto de trabalho, whatever, pra poder conseguir trabalhar. Então, assim, era uma opção muito inviável pra gente, mas a gente ossou, calculou, tudo direitinho. O Canadá sempre foi um lugar que eu tive muito vontade de ir, sobretudo porque lá na minha adolescência, quando eu falei que minhas amigas faziam intercâmbio e que eu tinha o sonho, a maioria era Canadá. Então eu tinha muita vontade, assim, ainda tenho vontade de conhecer o Canadá, mas tinha muita vontade de fazer um intercâmbio lá, né? A gente olhou também Portugal. E aí foi em Portugal, a gente meio que chegou a bater o martelo em Portugal, tá? Então, Portugal é uma língua muito mais semelhante, né? É mais fácil pra mim em termos de arrumar emprego até na minha área e tudo. Eu poderia evoluir na parte do português de Portugal ali e arrumar um emprego mais facilmente como jornalista. Inclusive comecei a pesquisar profissionais, achei uma profissional brasileira
nordestina, inclusive, também, que tava lá com um programa de televisão e tudo, achei muito bacana. E aí comecei a pesquisar muito sobre isso. O Herbert iria estudando um mestrado de engenharia, e aí também na língua dele, tudo certo, enfim. Então, e era a opção mais barata, mais fácil, né? A gente, brasileiro, a gente tem entrada facilitada no país, tudo mais. Tava tudo mil maravilhas. Aí a minha sobrinha, ela foi pra Portugal com o marido dela, quase um ano antes da gente mudar de país também. E aí, melhor ainda, nossa, ela vai pra Portugal, vai abrir os caminhos lá, depois a gente já vai chegar com eles lá, já sabendo de tudo e tal. E aí aconteceram algumas coisas, né? Eles não estavam muito felizes lá nesse primeiro ano. Todo mundo sabe que geralmente o primeiro ano da vida do imigrante é um ano mais difícil mesmo, é mais puxado e tal, mas a gente não tinha muita noção dessa realidade assim ainda, né? Enfim, tava muito puxado para eles lá em Portugal. Não tava conseguindo facilmente emprego na área. Portugal é o país da Europa que tem um salário mínimo menor. As pessoas lá são muito da esperteza. Então, sabe aquela história do jeitinho brasileiro? A gente herdou de Portugal, dos nossos colonizadores. As pessoas lá são mais rudes, não mais diretas, mais, sabe? E isso é uma coisa que não combinava muito comigo, não combina muito com minha sobrinha também, inclusive. E aí ela não estava muito feliz lá. E claro, a gente conversava muito, ela ia me passando esse sentimento e eu ia, será então que é realmente esse lugar e tal? Cada um tem uma experiência diferente, tá? Então, a minha experiência nunca vai ser igual à sua, que nunca vai ser igual a de fulano, que nunca vai ser igual a de ciclano. Mesmo a gente indo para o mesmo lugar na mesma época. Então, eu conheço tantos imigrantes aqui da Nova Zelândia e cada um tem a sua própria história. Alguns conquistaram coisas mais rápidas, outros mais demorados, outros desistiram. Para uns deu certo, para outros não deu certo e assim vai. Então, a gente se inspira em outras histórias, toma como exemplo, mas não necessariamente essa história vai ser a sua história, tá bom? Mas eu fiquei com isso na cabeça, né? Então comecei a avaliar. E aí uma coisa que a gente descobriu ali também, Portugal é tipo o país de você viver bem com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem, você consegue ter uma vida ok, tá? Então é um país de primeiro mundo, você tem a segurança, você tem tranquilidade, você tem lugares lindos, você com o que você ganha você consegue se manter, fazer viagem ali e tal, ainda mais na Europa, né, que é tudo muito barato, entre os países ali e tal, maravilhoso, mas você não faz dinheiro, tá? Então, mas a minha intenção não é fazer dinheiro, não é ficar rico, é só viver bem ali, tá? Ótimo, perfeito, que é um pouco do que eu penso até, sabe? Eu e meu marido, a gente nunca teve a intenção de ficar ricos, milionários, claro que seria ótimo, mas não é um super objetivo, nem nada do tipo. Seria mais essa qualidade de vida nesse sentido, né? De segurança, estabilidade, uma casa legal, poder fazer nossas coisinhas e tal. E aí, a gente começou a ver que a realidade não era bem essa, era mais embaixo. E aí a gente começou a repensar, tá? Mas por que a gente escolheu Portugal, afinal de contas? E a gente viu que, na verdade, a gente tinha escolhido Portugal por quê? Porque era mais fácil, porque era mais barato e porque se tudo desse errado, tava tudo certo voltar pro Brasil, era mais fácil também, a gente não perdia muita coisa, a gente pra ir não precisava se desfazer dos nossos bens, a gente poderia manter tudo aqui e tal. Então meio que a gente tava optando por um lugar mais seguro caso desse merda. Ou seja, a gente estava com um objetivo de mudar de país, mas a gente não estava queimando a ponte. A gente estava indo e deixando a ponte ali para qualquer coisa que desse errado a gente voltar. Eu tenho um amigo que fala que a partir do momento que você tem um plano B, significa que o seu plano B é seu plano A. Se você não tem plano B, você é obrigado a fazer o plano A funcionar. Eu concordo com isso em alguns aspectos, eu discordo em outros aspectos, porque eu acho que quando você tem o plano B, C, D, você está mais bem preparado para outras situações que possam acontecer e tal. Então, de jeito nenhum que eu condeno
quem tem plano B, C e D, até porque você precisa, por exemplo, como imigrante, ser muito flexível mesmo, porque provavelmente muita coisa não vai sair dentro do programado. Porém, eu acho que faz sentido um pouco para determinadas coisas, e aí, dentre elas, essa coisa da gente estar escolhendo muito uma coisa, já pensando que se tivesse que voltar, ele volta com o mestrado, a gente foi só fazer um passeio, assim, de um tempinho. E, cara, essa é mesmo a melhor forma de decidir, e a gente não tava se desafiando nem tanto assim, né? Tipo, um exemplo. A gente não estaria aprendendo uma língua nova. Eu não estaria aprendendo um idioma novo. Para mim, como jornalista, seria muito importante ir para um país da minha língua, porque é mais fácil de eu continuar na minha área. Porém, ao mesmo tempo, uma coisa que é muito essencial pro jornalista, principalmente para os que querem, né, ser grandes e tal, ter relevância, é realmente ter o domínio de outros idiomas. E aí eu não teria um domínio de um segundo idioma. O português de Portugal basicamente não é considerado um segundo idioma pra gente brasileiros, né? Enfim, e aí começamos a pensar, poxa, cara, eu sempre fiz vários cursinhos de inglês, nunca fui boa. Talvez seja a oportunidade, né? Uma imersão, uma nova cultura, numa nova língua e tal. Vamos repensar isso aí, vamos repensar. E aí volta para as pesquisas, volta para as agências, volta para poder ver as coisas. E aí veio a Austrália, em uma determinada agência de intercâmbio. Austrália é legal, a Austrália tem um clima parecido com o do Brasil. A Austrália dizem que é o Brasil, é tipo um Brasil que deu certo, principalmente Sydney e tal, né? Mas tem outras cidadezinhas também, Adelaide, isso e aquilo e tal. E aí começamos a ver a Austrália, nossa, a Austrália é legal mesmo, é gostoso, e isso e aquilo outro e blá blá blá. Mas a fila da imigração para residência é enorme, espera de 2, 3, 4, 5 anos para você conseguir isso e aquilo, e a gente, cara, mas aí isso aí não está de acordo com os nossos planos. E Nova Zelândia? Um dos agentes lá da escola, da agência de intercâmbio, perguntou. A gente, Nova Zelândia? Fala mais! E aí ele mostrou a Nova Zelândia pra gente, foi abrindo os caminhos, mostrando algumas coisas e tal. E cada vez que eu ia pesquisando mais sobre a Nova Zelândia, eu ia me apaixonando. Vale ressaltar que não tinha, na época, muita informação, não tinha muita gente que postava, que mostrava e tal. Então era um pouco nublado, sabe, assim, as informações. Porém, o pouco que a gente via, a gente ia se apaixonando. Então, país dos esportes radicais, as pessoas lá, aí o dia lá é bem longo, e as pessoas amam esportes e atividades outdoors e trilhas e blá blá blá. E eu, caraca, que legal. E aí pro meu marido, o filme Lord of the Rings foi filmado lá, e não sei o que lá. Então, montanhas e sabe assim, a gente foi se apaixonando pelo país, pelas atrações do país, de uma maneira geral, pelo estilo de vida do país e tal. E aí foi adentrando na parte do que é que a gente consegue conquistar nesse país, quanto que a gente paga pra ir, como é que faz, e a questão de residência, qual é o nosso plano, blá blá blá. Enfim, tudo foi se alinhando muito. O único defeito pra gente da Nova Zelândia era, ainda, a questão da distância, né? E não só a distância física, mas a distância em termos de geopolítica mesmo, né? Porque o Brasil não tem absolutamente nenhuma relação com a Nova Zelândia. O Brasil e a Nova Zelândia não tem relação. E isso é um fator muito alto que dificulta realmente passagens mais baratas, promoções, mais opções de voo, etc, etc. Esse, pra mim, sempre foi um dos grandes defeitos para brasileiros virem para Nova Zelândia, porque acaba dificultando em termos financeiros de vir e em termos financeiros da facilidade de ir e vir, né? Numa emergência de voltar para o Brasil, numa emergência de alguém da sua família ter que vir,
nessa questão de se ver com mais frequência também, os familiares do Brasil e tal, enfim. Então essa é o defeito, digamos assim. Porém, todas as outras coisas estavam gritando bem forte para a Nova Zelândia. E foi assim que a gente acabou decidindo por realmente optar por vir pela Nova Zelândia, porque era a forma pra gente que mais se alinhava dentro do que a gente estava buscando, dos nossos propósitos e das nossas prioridades. Eu vou contar uma história muito engraçada e bem rapidinha, só pra finalizar que esse podcast, eu posso chamar assim, que foi... eu amo fazer listas, né? Então, quando a gente tá em dúvida, ou quando eu tô em dúvida em relação a alguma coisa, eu sempre faço uma lista de prós e contras de cada opção, e aí vou avaliando. Só que aí, dentro de cada item desses prós e contras, existem os pesos também, né? Então, às vezes, um item, tipo assim, é muito importante, vale 5, em detrimento a outro item que vale ali, vai 1, 2. Então, eu faço as listas, boto os pesos pra cada lista, o que é mais importante, tal. E aí eu fiz uma lista de Portugal, que era o que já tava praticamente certo, a gente já tinha visto uma lista, tava tudo bem na agulha, assim, pra acontecer. E fiz uma lista da Nova Zelândia e botei lá todos os detalhes. E aí foi muito engraçado, essa história é real. Não significa que esse foi o motivo pelo qual a gente veio pra Nova Zelândia, tá? Mas a história é real. E aí eu peguei e fiz a lista lá, tava discutindo com meu marido e tal, e eles o Portugal e a Nova Zelândia estavam, não estavam empatados, mas assim, estavam similares em termos de coisas boas de cada um, que cada um poderia oferecer pra gente e tal. E eu ainda tava naquela dúvida, meu Deus, devemos ir pra Portugal ou pra Nova Zelândia, e agora, e tal. E na dúvida, mas meu coração tava falando Nova Zelândia, o coração do Herbert também tava falando Nova Zelândia, a gente tava 99% já decidido pela Nova Zelândia. Mas aí eu peguei e fiz uma coisa. Eu peguei uma foto, eu catei uma foto, botei assim no Google, mulher bonita ou típica, mulher típica, alguma coisa assim, da Nova Zelândia. Aí catei uma foto. Mulher de Portugal, catei uma foto. E aí eu mostrei as duas fotos pro meu marido e falei assim: meu amor, qual dessas duas mulheres você acha mais bonita, você acha mais atraente? E aí ele falou: por que isso? Eu falei: só me fala. Aí ele falou: com certeza essa aqui, óbvio. E era de Portugal. Aí eu falei: tá ótimo, vamos pra Nova Zelândia. Enfim, a história é verdadeira, tá? Mas é óbvio que não foi isso que definiu. Pensa na mulher ciumenta, pior que nem sou. Só um pouquinho. Mas, brincadeiras à parte, acho que vale a pena fazer isso, fazer essa pesquisa para poder entender o que é que se alinha mais com os seus objetivos de vida, o que é que você tá buscando e tal. E aí o que te dá acesso, porque não como eu falei, se fosse simplesmente pelo mais barato, mais fácil, seria Irlanda. Ou Portugal, talvez, enfim, tava ali meio que pau a pau, mas não alinhava com os meus objetivos, com os nossos objetivos. Então, precisa ter esse todo. Óbvio que nada vai ser 100% assim, como eu falei, na Nova Zelândia também não é, questão da distância e tal, mas o que a gente puder para fazer se aproximar mais, avalie, faça direitinho essa sua lista, avalie o que é que se alinha mais com os seus princípios e o seu porquê, tá? Acho que já tá bem longo, mas muito obrigada quem ficou até o final, obrigada pela companhia de vocês, me fizeram companhia aqui enquanto eu tô dirigindo. Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus.